Beleza! Salve, galera! Por acaso, se tiver alguém aí nos acompanhando, desejo a vocês ou você boa noite. E se vocês estiverem assistindo a gente na Vermelhinha em algum outro momento posterior, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na sofá. Sofá é ótimo. No sofá, na parede, no teto. Dependendo do jogo, pode ser na umbra. Sabe lá onde é que você queira estar. O importante é você estar confortável para poder assistir aqui mais um boteco mesmo, clima de boteco. Aqui no, a gente não tem nenhuma bebidinha aqui pra gente dar uns gole, mas é em clima de bate-papo, descontração. Ninguém aqui vai querer dar carteirada de ser o cara do tal jogo, não. Aqui a gente vai trocar ideia e toda ideia é válida, contanto que não seja preconceituosa. Mas trocar ideia aqui é uma coisa bacana. E no boteco de hoje, depois daquela série gigante de avaliação das tribos de Lobisomem Apocalipse quinta edição, retornamos a vertente de vampiro, só que ainda não é lore sheet e ainda não é conteúdo oficial. É conteúdo de primeira qualidade produzido por fãs e não são quaisquer fãs, são fãs brasileiros produzindo conteúdo de altíssima qualidade. Eu ainda devo dizer o seguinte, melhor do que os oficiais. Pronto, falei. Meninos, boa noite. Estão aqui comigo o Ismael, estão aqui o Felipe. Desde já justifico a ausência do Alê. Me foi informado pelo Ismael que o Alê teve algumas questões residenciais que precisou resolver. Não sei se ele vai conseguir resolver a tempo de estar hoje à noite aqui conosco. Se der, ele cai de paraquedas aqui. Se não der, fica aqui o meu enorme carinho ao Alê, que sempre está atiçando e articulando tudo para movimentar a cena brasileira. Meninos, por favor, se apresentem, digam quem são vocês na fila do pão do World of Darkness, seja aqui no Brasil, seja lá fora, da onde vocês quiserem. Porque, já adiantando, a gente vai falar sobre o suplemento que eles desenvolveram, que é Senhores do Medo Sem Fim. Então, esses autores vão se apresentar. Ismael, tu pode começar? Beleza. Primeiramente, obrigado aí pelo Raga, pelo convite. Primeira vez aqui participando do canal, uma grande honra. Gosto muito do conteúdo. Estou ali de vez em quando dando uma olhadinha e tal, interagindo. Um dos melhores aí produtores de conteúdos da comunidade aí brasileira de World of Darkness, sem dúvida nenhuma, um dos mais influentes. E eu sou Ismael Alves, eu sou o produtor do São Paulo by Night, livro de V5. O Hordas do Caos, o Sabá em São Paulo. Eu sou de São Paulo, então, né? Fica aí fica meio óbvio. E o São Paulo Necrópolis, também primeiro suplemento aí não oficial de Wraith the Oblivion, aparição, né? Então, o único que tá no Vault por enquanto, mas eu tenho visto aí as comunidades de aparição se movimentando para fazer outros conteúdos, espero que sim. Esse sou eu aí. O mais fraquinho agora, vamos pro cara mais pesado, Felipe Headley. Esse aí, esse é o Fusca. Vai lá, Felipe. Boa noite, gente. Prazer enorme estar de novo com você, Raga, no seu canal. Prazer gigante. Para quem não sabe, sou Felipe Headley, sou um dos artistas oficiais do World of Darkness e acredito o único brasileiro a estar trabalhando no presente como artista digital, não sendo na parte de autores. E, além disso, trabalhei outros trabalhos nacionais, mas não como artista digital. Mas, em breve, os convites já estão chegando. Então, assim, e agora autor do Senhor do Medo Sem Fim e também eu, Ismael, Alê, e somos do Horror Studio, né, que estamos para lançar o RPG Verbo aí. Em breve e outras coisas, sinestesia também. Show de bola. Então tá aí a dupla apresentada. Não são figuras que apareceram de uma hora para outra, já estão atuando na cena nacional. O Felipe, como vocês já viram, já está trabalhando há algum tempo com alguns lançamentos do World of Darkness. 2 anos. Faz 2 anos. Olha só. Passa rápido.
Pode crer. E o Ismael com produção já no Drive-Thru. Inclusive, Ismael, tá aí um jogo que não teve o acolhimento que merecia aqui no Brasil, que é Wraith the Oblivion. Cara, que jogaço. Pra mim, daquelas linhas de jogos de World of Darkness, foi o que mais inovou com a ideia da sombra sendo interpretada pelos outros e não por você. Cara, isso é muito top. Mas não é esse o tema de hoje. Quem sabe um dia a gente cai aqui e fica só falando sobre isso. Vamos falar hoje. Eu sou fãzato também. Então já tá anotado, Ismael. Quando for acabar da gente conversar sobre Wraith, tu já vai estar enlaçado pra cá. Porque eu vou fazer a gente vai para Shadowlands e bate um papo. Boa. Shadowlands. Mas antes, vamos voltar agora a conversar sobre isso aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vejam aí. Vocês devem dizer assim: Raga, que troço é esse de Senhores do Medo sem fim? Pois é, esse troço já está lá no Storytellers Vault, aí na imagem que vocês estão observando. O Storytellers Vault é meio que a extensão do Drive-Thru RPG, dedicado a conteúdo do World of Darkness. E principalmente os fãs que querem carregar seu material aí. Não é conteúdo oficial, mas a empresa permite com que esses conteúdos fiquem visíveis para venda, para download e a galera usar, se quiser, nas suas mesas. Mas, gente, o tanto de material que eu já vi nesse Storytellers Vault de altíssima qualidade, vide, por exemplo, além do Senhores do Medo Sem Fim, que também está em alta qualidade, por exemplo, aquela versão paralela do Sabá, posterior ao lançamento da 5ª edição, que também é um material de altíssima qualidade. Então, e de autor, né, do próprio livro. Exatamente. Então, depois, se você não conhece esse espaço do Storytellers Vault, dê uma fuçada, encontre material produzido por brasileiros, se possível, e vejam se vocês curtem. Se vocês curtirem, apoie. Até o simples download do Pague o Quanto Quiser, que você coloca lá como 0, já é uma forma de promover o autor, tá gerando número para ele. Mas claro, se puderem, deposite lá uma moedinha pro seu bruxo, ou pro seu vampiro, ou pro seu lobisomem, ou pra sua fada, ou pra sua aparição como Ismael, tá valendo. Então apoiem a comunidade e os produtores de conteúdo de World of Darkness brasileiros. Maminos, estamos aqui na página dos Senhores do Medo Sem Fim. Para quem queira conhecer, tem aqui um texto explanando o que seja esse conteúdo, mas já resumindo para vocês, basicamente é um conteúdo para falar de anciões. Rapidinho, quem que tá aí com vazando o som? Eu acho que é o Felipe, não é isso? Acho que é o Felipe. Tu pode dar uma mutada aí? Tá vazando o som? Isso. Tá dando um equinho. Pronto. Tá dando um eco, mas eu tô no fone. É estranho, mas tá. Melhorou. Mas enfim, galera. Acho que eu vou mutar também. Melhor. Pronto. Então, galera, Senhores do Medo Sem Fim trata de anciões. Aí o pessoal fala: mas Raga, porra, sempre jogamos de anciões no Vampira Máscara. Verdade, isso é verdadeiro. Contudo, todavia, entretanto, a 5ª edição veio com a premissa de que os anciões teriam saído para o tal de um chamado. Nesse chamado em que todos os vampiros com mais de 1000 anos, e se quiserem alguma referência de geração, daria até para chegar até 9ª geração, sentiram um impulso muito grande para migrar para o Oriente Médio. Aí vocês se perguntam, aí alguém daí pergunta: pô, Raga, mas que tipo de impulso? É como se fosse o Majestade multiplicado por 10. Aí o multiplicado por 10 é da minha parte, viu, gente? Não tem escrito isso lá não, mas é que eles dizem que é irresistível e os anciões foram para lá. Porém, por motivos que ainda não foram oficialmente divulgados, houveram exceções. E toda exceção um dia vira regra. Várias. E como eu estava dizendo, toda exceção um dia vira regra. E a regra está ganhando forma, volume e conteúdo nas mãos desses meninos em Senhores do Medo Sem Fim.
Então, agora eu vou parar de falar, porque eu já falei pra cacete, e vou deixar aqui o Ismael e o Felipe dizerem da própria boca deles o que a galera pode encontrar nesse suplemento para Vampiro Máscara, quinta edição. A começar pelo Ismael. Bom, no suplemento, a gente destaca aí principalmente alguns temas, exatamente esses que o Hagabashi colocou aqui pra gente. Então, a gente começa explicando o que os anciões fazem, o que eles são, como eles vivem, e a gente explica o que é o chamado, quais são as principais teorias sobre o chamado, será se ele é verdade mesmo, se ele não é, se ele tem exceções, como são essas exceções. Então a gente solta ao bom estilo do V5, trazendo mais perguntas do que respostas, para os narradores terem várias interpretações aí sobre o que é o chamado, o que pode acontecer, o que é a guerrena, como é o relacionamento desses eventos, né, desse metaplot com os anciões. Depois a gente entra numa parte bem interessante, que aí principalmente eu vou deixar o Felipe falar, que é a gente fazendo a adaptação mecânica de como de fato se jogar com anciões na quinta edição. Porque assim como o Sabá, tanto no Sabá oficial quanto no Play de Sabá, né, que ele citou, a gente, como antigamente, não tem mais a humanidade. E uma pessoa que vive 500, 600, 700 anos, a dinâmica disso não poderia ser igual um neófito ou um ancila que tem humanidade e vai perdendo aquilo. Esse cara, ele passa por uma transformação e o principal mudança da mecânica é substituição da humanidade pelo temor. Aí isso tem várias implicações. E aí o Felipe, como um bom game designer, desenvolveu isso aí bastante, com a ajuda minha e do Ale também. E aí isso tem muitas implicações. Seguindo para o próximo tópico, depois que a gente faz essa explicação do temor, a gente dá exemplos de como adaptar as disciplinas do V20 para trás, do V20 ao V1, para o V5, porque nem tudo é ônus para o ancião, e ele tem muitos bônus também, e os bônus são os poderes acima de 5. Já ia falar da esfera aqui, gente, desculpa, eu jogo mago também, esse final de semana eu joguei mago. Ele tem os poderes acima de 5, e a gente não quis fazer aqui de uma forma extensiva, né? Porque imagina quantas disciplinas e poderes seriam. Eu chuto mais de 200 ou 100 no mínimo, mas a gente cria personagens anciões ali, e a gente, por exemplo, um Tsimisi, qual poder ele teria, como é que é um pouco do background desse personagem e como ele desenvolveu esse poder e como é. Já adiantando um pouco, o que a gente usa é a amálgama, de uma forma adaptada para fazer essas adaptações desses poderes mais fortes que tinham antes. E também a gente sugere sempre combinar com o seu narrador, né? Porque a gente não gosta de comberagem nas mesas, então sempre fazer em consenso. E depois dessa parte mecânica, a gente entra num ponto muito importante também de lore, que é o Oriente Médio e a Ashira. A Ashira, para quem não sabe, é uma seita também, baseada no Oriente Médio, em vampiros muçulmanos, e é aquela seita que no livro da Camarilla, ele fala do casamento vermelho entre a Vitória Ash, a toreadora, aquela bem famosa, que é a capa do livro da Camarilla, para quem não sabia, é um fato interessante, e o Tegirius, que é um Banu Hakim, né? Para quem é mais velho de guerra igual a gente, o vulgo Assamita. Então é uma seita que entra no plot oficial, mas não tem simplesmente nenhuma informação sobre ela. É um tema sensível, sim, mas a gente tratou desse tema também com toda a questão do respeito e do cuidado que necessita, com um consultor islâmico e também com uma própria pessoa do Kuwait, um muçulmano, dos dois muçulmanos, né, um brasileiro que estudou lá, e um que da comunidade mesmo, do Vampire the Masquerade em inglês, que acabou interagindo com a gente, que é o Wade, e ele mora no Kuwait, e ele ajudou a gente a fazer as lore sheets e deu uma lida em todo esse texto da Ashira aí, que eu fiz mais, eu desenvolvi mais. Então a gente teve todo esse cuidado também de desenvolver alguma coisa
que seja representativo, né? Não seja aquela visão estereotipada que a gente tinha antigamente, por exemplo, dos Ravnos, essas histórias aí do passado que todo mundo conhece bem, de várias coisas insensíveis que foram feitas. A gente queria muito inserir esse tema no livro, porque os anciões vão para o Oriente Médio, e o que tem lá no Oriente Médio? Inclusive, a gente fez um mini cenário para embasar crônicas lá, com anciões e Ancila, que foi feito na cidade de Doha. Então, eu gosto muito de By Night, eu tenho 2 de vampiro e 1 de aparição. E aí eu fiz esse cenário para interagir com todo o resto do conteúdo do livro, né? E a gente teve esse membro da comunidade lá do Quiet que ajudou a fazer algumas lore sheets. E por último, mas não menos importante, o Felipe vai poder explorar um pouco mais também. A gente viu que estava fazendo falta uma seita a mais. Não basta só a Shira, mas a gente introduz uma nova seita que são os Illuminai, ou na live que a gente falou primeiro com a. Na verdade foi o Felipe e o Ale, mas eu estava lá no chat pentelhando. Pode ser também os Illuminé, quem sabe? Não sei a pronúncia. Simise, Chimize. Até isso a gente fez também, a dúvida na pronúncia. Mas eles são vampiros que se pautam pela racionalidade e pela busca de tentar entender e, quem sabe, também transcender a condição vampírica, tirando de lado o misticismo, Caim, o radicalismo. Então começou a se formar recentemente uma nova seita que tem anciões, tem sangue ralos, tem uma organização política diferente, um horror político distinto. E a gente faz essa introdução no final, que é mais um tema que fala com anciões, né? Para que os narradores também, os jogadores possam usar nas suas mesas, tanto como antagonista ou como personagem, porque aí já você já vai poder fazer um ancião, um personagem normal, um sangue ralo. Esse você pega das regras comuns e integra aí uma nova seita que tem tudo a ver com todos os temas que foram tratados antes. Então, basicamente, os conteúdos que a gente passa são esses. É um livro extenso, então a gente acha que tem muito material para a galera usar. Inclusive, no desenvolvimento, a gente pensou em desmembrar, mas a gente falou, não, vamos fazer tudo inteiro. Mas aí o cara compra, ele pode, pô, eu quero fazer só de Ashira. Beleza. Ah, eu gostei da mecânica do ancião, vou colocar na minha cidade que eu tô jogando um ancião. Putz, eu gostei dessa ideia aqui. Então tem vários. Tem um sandbox ali pro narrador brincar e inserir as ideias que ele achar melhor. Longe da gente achar que a nossa ideia é a melhor, é a mais bem feita, é que resume até o fim. Não é isso. Mas o V5 inteiro ele tem esse espírito, e nós três, eu, Felipe e Ale, a gente é fã de carteirinha do V5, então muito do mindset que a gente usa para escrever, a gente usa com essa ideia. Vamos dar ideias, vamos jogar assim, peixes para a galera pegar. Eu gostei do vermelho, eu gostei do azul, gostei do preto. Então tem para todo mundo ali, tem conteúdo que a gente acha que é proveitoso, né? Porque para você comprar o livro, a gente entende assim, pelo menos alguma coisa o cara vai gostar. E a gente fez tudo aí com bastante essa ideia de diversificar e para o narrador e para os jogadores poderem usar no máximo possível de situações, né, para de fato aproveitar o conteúdo. Mas é isso. E aí, Perfeito. Felipe? Felipe, Aí, toca aí bola com você. toca aí tua fala, que eu vou me mutar rápido aqui, que eu vou fazer uma ligação para minha esposa, mas pode seguir que eu vou estar te acompanhando. Certo. O livro, como foi destrinchado em todas as partes por Ismael, começa demonstrando ideias, plots, né, para o que seria o chamado. Desde o que é passado no V5, como até uma grande mentira que os anciões estão usando para justamente poderem se sair de cena enquanto a Segunda Inquisição está presente e tocando um terror, como se diz, né? Então a gente traz vários plots. Essa parte falei que desenvolveu praticamente, então ele já falou inclusive na outra live. Então assim, para quem queria mais saber sobre o chamado, querer ter nem saber na verdade, querer ter plots, né? Querer ter sugestões de como introduzir o chamado na sua aventura, sua campanha crônica,
você vai ter opções lá. E aí a gente traz explicações como os anciões se comportaram nisso tudo. Não trazendo o lado dos neófitos ou de quem ficou, e sim daqueles que foram fingindo ou de verdade. Então isso é o desenvolver para poder a gente chegar na parte mecânica, né? Que é onde a gente vai trazer como a gente fala, né? Para quem joga videogame, a DLC, né? A gente diz que o Senhor dos Medos Sem Fim, ele é uma extensão do jogo. Ele é o V5 e é um suplemento, é realmente como se fosse uma expansão do jogo. Você pode jogar com ele ou não. Se você quer ir jogar com anciãos, que é uma coisa que eu nunca vi problema algum, desde sempre ter, e de fato chega uma hora que você tem vontade de imaginar como seria jogar com um ser com meio milênio de existência, é uma proposta muito interessante e que sempre existiu nas outras edições, porém nunca houve um plot real nas outras edições. Você tinha as bolinhas e mais bolinhas e as disciplinas e antecedentes expandidos dentro dessas coisas, mas você nunca tinha um plot. O plot era sempre, eles estão sendo caçados, o poder, os neófitos no pescoço deles a qualquer momento, e se resumia somente a isso. Então a gente, para trazer os anciões para o V5, quando a gente começou a desenvolver, quando comecei a conversar com o pessoal na época, debatendo nos grupos por aí, o povo sempre dizia que o sistema não suportava um ancião. Eu disse, eu concordo. Até porque jogar com ancião é outra coisa. E é um dos grandes, aí que a gente sempre diz, quando vai, e eu vou aproveitar lá e vou dizer, jogar com anciões é esquecer jogar de neófito, entendeu? É outra proposta. Não tente pensar que é um jogo de neófito. Não. Você vai estar quando se você quiser jogar de anciões, querendo entrar de cabeça na nossa, que a gente propôs dentro do livro, é entender que agora você é outro ser. E essa é a proposta ali. Você é outro ser, literalmente, como até tem no livro, Ismael colocou, é o paradoxo do navio de Teseu. Você é o mesmo depois de 500 anos? O que sobrou de você mesmo após de 500 anos? O quanto o navio de Teseu sobrou depois de tantas reformas? Então, esse é um ponto interessante que a gente trata no início do que a gente apresenta mecanicamente e do horror pessoal que é proposto. O horror pessoal do V5 Neófito, até Anslayer, que eu acho que já é meio desconexo isso, e Sangue Ralo, você se tornar um monstro, se distanciando, você vendo o que era você, se distanciando daquilo que você era, um mortal, e tendo de lidar com toda a sua nova existência, lidar com umas seitas inimigas, hierarquias, um novo estilo de vida, e lidando com uma besta que martela sua mente instintivamente a você caçar e matar humanos e você passar por toda essa transformação. Porém, jogando com anciões, depois de 500 anos, cara, de fato você se importa em matar mais humanos bebendo? A não ser que você tenha, pra quem joga Vampiro à Munição, você esteja buscando a Golconda, né? Que é um dos plots, você chegar à iluminação, né? Mas depois de 500, 600, eu digo mais, 200 anos já é o suficiente para você. Eu até estava fazendo uma conta brincando, se você, uma vez em 500 anos, se você matou pelo menos um mortal por ano, você matou 500 mortais. E um mortal por ano é muito pouco. E você em On vai matar muito mais, mesmo você não querendo. Então tudo isso vai modelando esse ser, chegar a um ponto que essas coisas não são mais importantes para ele, isso não pesa mais para ele. É a humanidade, que até eu acho que até eu converso com muita gente, que as pessoas até falam, humanidade talvez a nomenclatura é uma errônea, porque é o código moral que ele ainda tem, do que ele julga as coisas, e até no versículo pode ser maleável. Porém, na nossa proposta, a humanidade sai de cena, e qual é o grande plot de jogar de anciões? Qual o horror pessoal deles? É eles se olharem no mundo contemporâneo e não se enxergarem, e não enxergar o papel deles nisso tudo. É você ser um alienígena no seu próprio mundo. Essa é a proposta de que você quiser narrar
na sessão 0, seria isso, você trazer o momento que o ancião já tá olhando para lá e para cá, e cara, e a mente do DCC surtando geral, e aí nesse momento que a gente chama, que é a virada na chave, que é o temor. O que é o temor? A gente considera que ao longo de séculos de existência, esses seres sofreram de inúmeras formas. E todos aqueles traumas marcantes dele o moldaram para ele se enxergar. A gente até diz, né? Vampira Máscara, a primeira máscara é você se passar por humano. Agora é você inventar uma segunda máscara para o Seu Limite Sem Fim, é justamente você se recriar uma nova identidade para você, um novo alter ego. Você vai se enxergar e digo, vou dar um exemplo dos temores, e de um ancião carimbadíssimo, Mitras, ele se acha uma divindade. Então, assim, o temor, justamente, ele chega a um ponto que ele diz, pô, eu sou um deus, velho. Então é assim que eu me enxergo no mundo, e é assim que vai ser. Porém, essa máscara é muito mais fina e muito mais frágil. Então o temor é justamente as situações que ele vai convivendo na noite vão arranhando facilmente essa máscara, e uma hora qualquer situação que se encaixe pode quebrar a máscara dele e ele entrar em crise. E esse é um dos pontos que é forte nisso tudo. E a gente apresenta uma mecânica nova, que é usar os dados vazios, as faces vazias dos dados de fome, em situações, gatilhos específicas para ativar o temor. E aí ele escolhe, ou ele interpreta o que acontece durante a crise, ou ele vai acumulando. E quando ele acumula, meu amigo, se ele deixar estourar a trilha de temor, ele não vai ter como se controlar e vai ter uma crise gigante, e aí é onde ele vai aumentando o temor. Então esse assim é o iniciozinho do que a gente apresenta sobre essa nova proposta de horror pessoal para anciãos, né? Sim. Eu vou fazer aqui um bate-papo, meio que uma provocação, porque quando a gente pega o V5, eu fiz a seguinte interpretação. Eles quiseram trazer um jogo em que era muito mais propício para os personagens da atualidade. Tanto é que o personagem, quando você está criando ele, o padrão é criança da noite, não é mais neófito. No passado, quando se jogava as edições anteriores, a gente já começava com neófito. Não. Nesse não, você já é criança da noite, e você vai ter que lidar com você nasceu, é um ser que habita a vida moderna. Por mais que, por exemplo, pessoas que já tenham mais de 40 anos de idade, essas pessoas viveram antes do celular e viram essa tecnologia ser introduzida. Mesmo essas pessoas já têm alguma dependência e interação com o mundo virtual através desses aparelhos. Já outras gerações mais novas, por exemplo, na casa dos 20, 15 anos, já nasceram mexendo nessa tecnologia. E imagina essas pessoas sendo abraçadas e tendo que lidar com uma camarilla que exige que nenhuma tecnologia deve ser utilizada, por razões que quem já leu a quinta edição sabe quais foram. Quase que eles levaram o farelo no mundo inteiro por terem ousado continuar esses aparelhos. Então, ancião não fazia sentido para essa proposta. Contudo, como o Felipe e o Ismael já disseram, dá para trazer propostas que se jogue com anciões, inclusive até na sua cidade. Como ele citou, Mitras e Helena, cada um deles tem a sua razão de ser dentro do cenário proposto. Helena, Chicago, Mitras em Londres, e você pode fazer o mesmo. Aí é que entra aquela grande questão. Chega com a galera da tua mesa e pergunta o que vocês estão a fim de jogar. Aí vamos dizer que eles falem, porra, tô a fim de voltar a jogar de ancião. Aí eu dou uma gargada e digo, os meninos têm material pronto, é só ir lá no drive-thru e baixar. Então, bora dar um enfoque nisso aqui. É essa provocação que eu lanço para vocês. Que sugestões vocês poderiam dar para a galera que esteja aqui assistindo a gente de como seria uma mesa local, uma cidade local, sei lá, o Fortaleza by Night, ou Recife by Night, ou Belém by Night, ou cidade do interior by Night. Como é que vocês recomendariam, utilizando o V5,
personagens anciões. Quem é que quer começar? Começa, depois eu falo. Eu vou, inclusive, pegar esse gancho com algo que eu lembrei aqui enquanto você falava, Hagabashi. O Bloodlines 2 é o maior exemplo disso. Como você inseriu o ancião na sua crônica. Agora você vai chegar na cidade de Seattle, que é onde se passa o jogo, e você é uma anciã, né, que é a Fire, que é essa nova personagem que foi apresentada. Você vai poder escolher o clã dela. Você era uma pessoa da cidade que sucumbiu ao chamado e por algum motivo, talvez nem você se lembra, você voltou e todo mundo te conhece e sabe o que você fez, mas você sofreu um tipo de maldição. É igual nos trailers, né, do Bloodlines 2, quem acompanhou, ela olha no braço dela e tem um símbolo. E aí o plot é justamente ela descobrir o que ela fez, se foi bom, se foi ruim, por que as pessoas têm medo dela, ou amam, ou odeiam, como essa maldição surgiu, por quê, e como ela voltou para a cidade de origem dela depois de 300 anos. E aí eles até citam, acho que no trailer algum personagem fala, ela é exterminadora, é assassina de Marrakech, sei lá. Ela fala, guerreiro, né? Eu nem lembro que eu fui em Marrakech, tá todo mundo com medo de mim porque eu fui. E aí as coisas vão se assentando, e aí ela vai ter que tomar aquele lugar dela na cidade. Ela vai ser o príncipe agora, ela vai se juntar à Primigene, ela vai exterminar todo mundo, porque todo mundo que tá ali, na verdade, era a prógene de seus inimigos. Então pode existir uma crônica com ação que você encaixa perfeitamente em qualquer cenário. E o maior exemplo que eu pensei aqui de cara foi esse, que é justamente o exemplo oficial. Que até os caras entraram na onda do ancião e agora o Bloodlines 2 você joga justamente de ancião. E com muitos poderes, né? Pra quem viu os trailers também. Putz, parece que tem potência, celeridade, ela desce a porrada no monte de gente. Caramba! Antes do Felipe engatar a fala dele, eu tenho que dizer que uma das coisas que eu acho que vocês devem ter tido um trabalho grande foi adaptar as disciplinas que tinham antes para além do nível 5 para o V5, porque o V5 não dá suporte nenhum. Vocês tiveram que aí mecanicamente ver como é que isso funciona. Vai lá, Felipe. Na verdade, eles sempre deram o caminho. Esse é o ponto. Não foi difícil. Na verdade, eu sempre digo que a gente não criou, a gente só fez descobrir. Na verdade, a gente descobriu, a gente só fez, é isso aqui. Porque a amálgama é a grande resposta. Sempre foi. E já existia poderes adaptados, como pele de mármore, se não me falha a memória, que é um nível 6 de metamorfose, já adaptado para nível 5. O que a gente fez? Muito simples. A gente começou a adaptar as coisas. Antes de eu falar, antes de citar os exemplos de crônicas, eu vou pincelar as mecânicas de adaptação. Primeiro ponto, atributos. A gente não precisou criar uma mecânica que simulasse passar de 5 pontos. A gente em nenhum momento quebra essa regra do V5. O surto de sangue é o suficiente. E a potência de sangue alopra tudo. Habilidades. Existe um antecedente chamado Maestria. Esse antecedente você só pode comprar para cada habilidade nível 5 que você tem. Você compra de 1 a 3. Tem uma habilidade, eu tenho política 5, eu posso comprar maestria de 1 a 3. A gente determinou se precisa ter geração, sexta geração para comprar 2. Não. Você é ancião, ponto. Como esse V5 tem a pegada de simplificar, a gente não ia. Apesar que às vezes eu quero complicar um pouco, o Ismael é testemunha disso, mas a galera. É por isso que é uma equipe, vai freando os devaneios, né? Então a gente, não, você é ancião, todo mundo é ancião, então você compra maestria. Então, de 1 a 3, se você compra, você tem política 5, você compra 2 de maestria, você vai ter 2 sucessos automáticos. Aí você me pergunta, sim, Felipe, mas todo lance, se eu tenho um sucesso automático, como é que eu vou falhar quando tiver no temor, que você disse que pode haver falhas e tal? A maestria não vale quando você está na situação gatilho. Então, a gente, opa, aqui já tá. Disciplinas. Você quer adaptar, a gente, como o Ismael falou, a gente jamais vai conseguir adaptar mais de 100 poderes, apesar que muitos esperavam isso, esperavam erroneamente, porque nem oficialmente a galera ia fazer isso. Imagine 3 cabas cheios de cor para fazer, ia fazer isso, né? Então a gente pensou como explicar isso.
Você quer comprar um nível, o que era um nível 7. Você tem que ter um nível 5, daquela de... Vamos colocar aqui... Deixa eu ver um poder aqui que eu gostava muito... Caramba, tá falhando agora, tanto tempo que eu não jogo... Posso dar uma ideia? Posso dar uma ideia? Diga um poder aí que eu explico. Por exemplo, em alguns livros do V5, por exemplo, o do Anark, é relatado o Theobel dando um socão num pilar de concreto e o pilar não arria, ele só faz um buraco. O pilar de concreto não arria como um todo, ele fura o concreto com a mão. Aquilo ali não tem como ser reproduzido por algum poder do livro do V5. Aquilo ali é com certeza mais do que 5. Como é que tu colocarias isso? Vamos supor que ele seria um poder nível 7. A gente tem que trabalhar com um nível. Quando você pega para adaptar é mais fácil. Vamos supor que é um nível 7. Ele tá usando ele usou força, então vamos supor que ele teria que ter muita velocidade para dar e voltar sem destruir. Potência e celeridade, amálgama. Potência e celeridade. 5 de potência mais 2 de celeridade. 7. 7 vezes 5, você paga os pontos. Então, é essa a continha. É só isso. Outra. Você vai somar. Posso usar outro exemplo? Isso se chama nível 5 ancião. Nível 5 de anciões. Posso usar outro exemplo? Pode. Agora eu vou jogar pra Camarilla. Quem é que nunca leu e se embasbacou com a loucura da narração da Fátima Al-Facade varrendo um grupo do Sabá inteiro só com uma agulha de crochê? Aquilo ali é Guia da Camarilla, terceira edição, Flor da Morte. Certeza absoluta aquele negócio ali. Ela usou celeridade. Eu lembro que se fala que não dá pra escutar nada, né? Nada, nem sequer ver ela passando. Não tem quietos mais, né? Então, pra criar isso, a gente tem que usar celeridade, ofuscação. Como é muito rápido, vamos botar celeridade 5. E eu não lembro qual é a geração dela. Vamos trabalhar com 8, 7. 8. Vamos trabalhar que ela é de quinta geração. Caraca, eu acho que não é tanto só para ir longe. Ela vai pegar 5 de celeridade, 3 de ofuscação. 3 mais 5, 8. Vezes 5, 40 de XP você vai pagar para ter esse nível 5. Então a gente fez pensando, você só vai criar as amálgamas somando os níveis, lembrando que sempre um tem que ser nível 5. E a outra que faz a amálgama é sempre pensando que você vai somar um ao nível que você quer adaptar do V3. Deixa eu ver aqui um nível de... Pronto, pele de mármore, que era nível 6. Seria proteanismo 5, fortitude 1, 6 vezes 5, 30. E o cabo teria adaptado pele de mármore para V5, nível 5 ancião. Isso foi a forma. Aí você pergunta, sim, mas aqueles testes que envolviam virtude, coragem, isso tudo a gente tem lá descrevendo. No texto, e teve algumas como as pessoas ainda, a gente não colocou um detalhe, mas eu aviso de antemão, não imprimam nada, não mande para seus encadernadores. Quem abriu vai sair uma edição com correções e talvez um acréscimo ou outro mediante o feedback da comunidade. É nosso papel receber o feedback e melhorar o material, já que está lá e todo mundo pode baixar de novo quando compra. Por que não aprimorar esse material? Então esperem para imprimir seus livros, quem comprou. Então o que acontece? Por exemplo, se você... o que faltou a gente não colocou porque a gente achou que estava meio óbvio, foi a questão da humanidade. Mas eu não tenho humanidade, eu quero usar um poder que recupera mácula. A gente vai colocar, por exemplo, em vez de humanidade você tem temor. Então esse poder recuperaria trilha de temor em vez de ser mácula. Aí, você ganha humanidade. Felipe gosta de salubre. Eu gosto. Salubre, eu fazer arte é sensacional. Então, assim, aí você vai substituir. Quando era aquela disciplina que me davam mais dados, elas vão virar sucesso automático arredondado para cima. Então a gente vai explicando isso, a gente vai olhando os poderes de Guia da Camarilla, terceira edição, Guia de Sabá, com Pedro Narrador, vendo esses poderes e ia vendo, aqui usa coragem, aqui usa virtude, usa autocontrole. Então a gente vai adaptando isso para quando você pegar a disciplina, você saber para onde vai. E os exemplos de campanha, por exemplo, você voa em qualquer lugar. A cidade está em pé de guerra, Anark, a cidade de Camarilla, os Anark quase tomando em cima, e você é convocado.
a Camarilla, o círculo interno, lhe envia você e sua Coterri, eu não sei a pronúncia direito, desculpa, para resolver tudo isso. Então você não tem como resolver em batalha, porque a ESI tá lá. Você vai ter de resolver politicamente e agindo das sombras. E tem um detalhe, a gente aconselha os jogadores que uma Coterri de ancião era como o clima do V3. Vocês não se confiam 100%. Então uma das coisas do V5 que eu senti falta é isso. Eu jogava uma mesa, eu não acreditava que aquele bicho era meu aliado 100%. E eu acho que para o ancião, isso faz sentido. O capa tá com temor na cabeça dele, surtando ali, o bicho vai confiar naquele doido. Então, assim, faz muito tempo até que ele não vê esses parceiros da Posso dar um agravante? Eles podiam ser Posso dar um agravante? Isso. Muito provavelmente esses anciões estão entre humanidade 4 e 5. E nesse nível, o sangue mortal já não satisfaz mais. Não. Pronto, no temor, a gente colocou que você só sai de fome, só zera fome se beber um vampiro inteiro. Tem diablere, lógico, né? Você não precisa diablerizar pra estar bebendo a galerinha do sangue de cair, né? Então, assim, essa é a proposta, né? Você só zera, por exemplo, fome bebendo de vampiro no sistema que a gente colocou. Então, você pode beber 10 mortais. Nunca vai ser o suficiente. Precisa praticar diablere, não. Até porque você vai praticar diablere se o bicho já tá com a geração lá em cima, né? Uhum. Então, assim, a gente colocou isso pra gerar dificuldades. E outro exemplo de plot para ancião. Você quer colocar o torpor, você acorda eu não vou colocar torpor não, que é meio clichê. Você é o único, o grupo de vocês é um grupo de anciões que querem modificar toda a estrutura da cidade política. Então e não querem criar uma guerra na cidade. E vocês não querem que ninguém saiba que são vocês que querem mudar. Vocês olharam assim, vou dizer um dos temor, um dos personagens tem um temor transcendente, diz, cara, o bicho acorda assim, vai estar parado demais, eu quero mudar tudo. Pronto, e aí ele chega pra Coterri dele, galera, esse bicho começa, esse príncipe aí, ou esse barão, ou esse grupo anárquico aí não dá, então, eu gosto da Camarilla que é sempre mais bem estruturado. Vamos desorganizar e reorganizar tudo. Mas, lembrando, a gente não pode se mostrar que somos nós, senão vai vir isso e criar uma batalha que é uma guerra civil cainita no meio aqui. Sabá, nós somos seres civilizados, eles vão dizer. Então isso é um segundo plot para uma campanha de ancião a crônica, né? Boa. Meninos, agora que já demos assim uma ideia geral do que pode se encontrar no conteúdo, eu pergunto para vocês, vamos mostrar algumas partes do PDF para a galera? Então, deixa eu abrir aqui. Vou botar aqui. Tem um easter egg do V3 aí que eu deixei. Tem um easter egg de arte, eu deixei um easter egg aí, um lendário easter egg aí pra galera que jogou V3 aí. Tem a arte. E, por exemplo, tem um de O Véu da Noite também, da China. Mas o Véu da Noite é mais quem lê o livro. O easter egg do V3 é o V3 é o clima. É o clima que era da época. Pergunta então logo de cara, essa capa tem alguma referência? Tem. Essa capa eu me inspirei em Highlander. No conceito de Highlander. Por isso com a espada dessa. E porque ele tá com a roupa contemporânea, está de todo arrumado. Pode ser um Ventru, pode ser um Lação, pode ser qualquer tipo de clã. Todo mundo sabe que eu gosto de Lação de Ventru, então pode ter sido um dos dois. Não vou revelar. E ele tá com a arma, ele tá com a espada larga. E ele tá num lugar aparentemente antigo. Então é esse contraste que eu queria passar na capa. Você é um ser que não faz parte desse local. Anacrônico. Ia ser tosco colocar o bicho com roupa medieval dentro de uma sala moderna. Então eu decidi inverter a situação para você passar a mensagem. E nada mais alienígena e dilema que existe de mídia é o Highlander. O bicho vive, tipo, ele tá não sei quanto tempo aí, pior ainda, o bicho nem morre, né? Esse detalhe, nem esse risco mesmo ele tem, né? Praticamente, é zero quase, se ele não se bater com o outro, né? Apesar que os bichos têm um lance do chamado, acho que o chamado foi baseado em Highlander, do V5 agora pra pensar, né? Uhum. Os anciões lá se encontrando, poderia ter pego dizer que eles iam se matar, né? Então, assim, a inspiração da capa é essa, e o nome vem inspirado numa música de uma banda chamada Monspell, que é Em Nome do Medo. E aí, se você escutar essa música, tanto que na maioria todos os posts de Edição de Medicina no meu perfil, é essa música no meus stories. É descrevendo um ancião como um cano. Velho, é inacreditável. Então,
Senhores do Medo Sem Fim. Eles são senhores do medo, mas que medo é esse? É deles, é o que eles causam, ou eles têm os próprios medos ou temores? Sim. Então essa é a proposta da capa. Show de bola. Cara, o layout tá lindo. Porra, olha essas coisas belezuras. Daí Olha também isso mandar um aqui, salve lá cara. pro Marcos Felipe, que fez a diagramação profissional mesmo. Pô, Cara, show de bola. excelente. Isso tá Fez muito também de São Paulo by Night, do órgão musical. Gosto de dizer que fontes do ciclo interno suecas parabenizaram o layout dele. Boa, boa. Aí aqui tá o sumário para vocês darem uma conferida. Olha, tem o que fazemos nas sombras, dando essa introdução. Referência aí também. Boa. Em Nome do Medo, Oásis de Sangue da She-Ra, que eles relataram mais cedo, que é trazendo informações desse conteúdo. Tá aí uma coisa que realmente é uma das coisas que faz muita falta na linha do V5, é algo falando sobre a She-Ra. Faz muita referência da parceria, da aliança que a Camarilla fez com a She-Ra. Vermelho. Exatamente. E acabou que não deram muito mais informação para quem quisesse explorar. Ficou ao sabor de quem quiser fazer a sua adaptação. Então tá aqui o sabor já previamente ofertado pelos meninos. E tem o Illuminai, que é a seita que eles também estão trazendo aqui. Então tá aí todo o conteúdo. Ah, e tem as fichas de conhecimento. Quantas fichas, meninos? 3. São 3, né? 3. Tinha mais, mas ia ser mais páginas, isso. Mais artes pra fazer. Não, pior, né? Cada Quem lanchete sabe vem no com uma futuro imagem. a gente lança um bônusinho aí pra comunidade. Dependendo do feedback. O pessoal baixar bastante lá, a gente coloca mais algumas. Pô, legal. Então bora passando aqui. E essa referência? Diga aí pra gente. Essa daí é da citação. É um dos autores que eu acho bastante influentes. Então eu sigo uma linha literária que, talvez se eu for dizer, o início seria o William Blake, que é um autor inglês do século XVI ou XVII, se eu não me engano, que já foi influenciado também por Swedenborg, que já tinha umas citações mais místicas e tal. Então toda essa poesia ela foi evoluindo, passou um pouco também pela forma de escrever e de pensar do Aleister Crowley, e foi para depois, antes um pouco, por Baudelaire, Rimbaud, aqueles simbolistas, depois do Crowley, também passando aí basicamente para o Jack Kerouac, que é Allen Ginsberg. Então essa forma, essa metodologia assim, de ver o que não está ali, ou de perceber as coisas de uma forma diferente, eu tenho muito essa influência. Então toda essa linhagem de autores aí, parecendo Ventru, né? Aquela coisa do cara que cita a linhagem do meu senhor. Ó, eu vou fazer um corte em ti, Ismael. Pra mim não tá lembrando o Ventru, não. Sabe que lembra aquele personagem icônico dos seguidores de Sete, que é caçador de relíquias. Esqueci o nome dele. O Hesha. Lembra muito ele. Eu tenho essas influências todas, eu tenho na forma de escrever. Eu achei interessante esse do William Blake para abrir o livro, porque é justamente o conceito do livro. Felipe traz muito nas artes, né? Eu trago um pouco mais no texto. É abrir as portas da percepção. Você vai jogar de uma outra forma, de um jeito diferente. A sua percepção, tanto como consumidor do livro e do conteúdo, quanto como personagem, é abrir as portas da percepção. E as possibilidades são infinitas. Então, William Blake, para quem não conhece o autor aí, é clássico dos clássicos, vai explodir a cabeça de muita gente. É muito louco e é muito influente, né? Você vê por quantas gerações passou essa poesia dele, esse raciocínio dele aí. Então foi algo que quando a gente teve a ideia, eu pensei em abrir o livro com essa citação. Boa. Agora andando aqui. E essa? Qual foi a referência? A série What We Do in the Shadows. Que é um grupo de comédia, porém tudo a ver. O que fazemos nas sombras. É justamente isso. Um bocado de ancião reunido. E a série é isso. São 3 anciões reunidos, extremamente anacrônicos, em Staten Island. E fora que tem um dos personagens que dizem que eu pareço com ele, senão já tá ficando peculiar. Já. Boa. Deixa eu até amarrei o cabelo hoje para não ficar tão parecido.
Cara, o material ilustrativo tá muito bom. Parabéns pra Valeu. vocês. Tá muito, muito bom. Não perde em nada pros oficiais. Esse aqui tu também fizeste, Felipe? Todas as artes eu fiz, mano. Nem me pergunto Todas. quantas eu fiz todas. Cara, tá Fez muito vampiro bom. até cansar. Meu Esse amigo. trabalhou, coitado. Tá Foi muito vampiro bom. até dizer basta, mano. Tá muito, muito, muito bom, irmão. Aí são a parte dos temores, né? Então, Sim. cada temor ele tem um nome, tem os gatilhos. Quem fez essa parte dos gatilhos foi o Felipe Daen, também ajudou a gente a desenvolver. Psicólogo. Ele é psicólogo, né? Sim, cara, Então, o Felipe, gatilhos, o Felipe é top crises. demais. Felipe é top Ele demais. ajudou bastante a gente. Bom, aproveitando, por exemplo, a divindade. O temor, você acha que é um deus. Eu se pergunto como é que funciona isso. Aí você pode passar a página. Posso? Por Vamos lá. favor, pode. O que acontece? Você vai ter os verbos, que é como inspira você a interpretar esse ancião. Uhum. Depois você tem os gatilhos, que são, como é que se diz, as coisas que perturbam ele. E tem a crise, como ele se comporta. E aí você tem a situação, o gatilho tá lá. A mecânica do temor, ela foi inspirada na mecânica de Hunter dos dados de perigo. Porra. Porque é o seguinte, na mecânica de Hunter, quando você tá nos dados de perigo, só para complementar, eu não precisava ir muito fora para fazer o que podia já estar muito bem testado, né? Eu não ia cometer essa loucura. Então, falei para Ismael, tá, galera, isso aí funciona. Então, foi lapidando, testando. O que acontece? Você, no Hunter, você tem a situação perigo. E lá, quanto maior o perigo, mais dados de perigo você joga quando tiver no... Eu esqueci o nome que dá quando você tá na situação que é de acordo com o seu ímpeto. Acho que é ímpeto. Isso, é ímpeto. Pronto. É drive, né? É o drive, o ímpeto. Você tá no seu ímpeto, então você ganha aqueles dados. Eu fiz o contrário. Quando você tá na situação gatilho, as faces vazias dos dados de fome é que marcam o temor. Uhum. E aí o que acontece? E quando você tem todas aquelas outras coisas que já tem no V5, hot share, essas coisas. Não. Na situação gatilho, se aparece face vazia, o que vale é o temor. E aí, por isso mesmo, já que é só uma situação específica, ele tem de suplantar as outras. E aí você vai ter de interpretar, tipo, soltar a doideira logo de uma vez para não acumular, ou você vai, guardando. E uma hora todo mundo sabe, né? Que uma hora estoura. A panela de pressão estoura se não deixar vazar. Então esse é o conceito. E a gente traz assim por cima todo o padrãozinho para você ficar fácil. A gente traz as dicas de interpretação para o livro não ficar muito grande. A gente não conseguiu descrever também exemplos gigantes de narrativa, porque senão era apenas... Nos personagens também, aí eu vou falar. O pessoal que me corta, o Felipe fala, pô, os background gigante, eu adoro. Eu só falo, não, chega, se não deixar, eu tava fazendo 50 personagens até hoje. Quem viu São Paulo by Night tem 22, cada um aí não tem menos de uma página. Ismael, tu tinha que ter feito como eu tô fazendo com o Belém by Night. Futuramente o Belém by Night sai, e já adianto, viu? O Felipe é artista de várias artes que vai ter lá dentro. E quando sair, sabe o que eu fiz, Ismael? Eu botei os jogadores pra fazer os personagens. Babacata. Boa. Mas continuando aqui, bora mostrando aqui. Tem os vários que vocês citaram. Aí olha a referência, volta. É esse aqui? Não, volta aí. O que você quem vê lembra aí? do piores clipes do mundo, quem é da nossa cidade, lembra, volta, para. Você vê aí a katana e o sobretudo, né, meu amigo? Aonde disciplinas antecedentes de anciões, meu amigo. A referência tá aí. E o óculos escuro espelhado, fazia parte também. Bicho, isso é provocação, cara. Tinha que ter katana. Tem que ter. Pô, velho, é uma geração, galera. Eu não tenho vergonha de ter jogado assim. Fez parte, pô. Quem não jogou que atire a primeira pedra. Meu irmão, eu tinha uma katana tá de prata. Meu ancião, eu joguei uma campanha de ancião 5 anos. Comecei neófito, 1100 e pouco, cheguei na máscara. Tinha a katana de prata, meu velho. E olha, Felipe, considerando o nível de imortalidade dos lobisomens no W5, faz sentido antigos terem uma arma toda de prata. Porque, velho, pra quem ainda não leu W5, lobisomem só morre com fogo e prata. Só. Aí você me pergunta, o vampiro não sabe, meu irmão, a gente tá em 2024.
Você nunca vai testar se um lobisomem se lasca com prata. Velho, isso não cola não, velho. Não cola. Na Idade Média eu aceitaria. Mas tá falando qualquer filme, prata, então, velho, vou testar. Sim. Qual o problema? Não custa nada. Custa Joga a nada. cabeça, o lobisomem recurso joga a cinco. cabeça de alho no vampiro. E eu E o pego vampiro minha... tá com o colar de prata na cara do lobisomem. Não, Vamos cola ver não, o a que katana rola. de prata, né? Pô, lógico. Bora passando aqui. Tem mais material. Cara, eu gostei muito disso aqui. Que isso me lembra muito também. Não sei se não tem nada a ver, mas também tem algo a ver. Vocês já leram o do Deus Máquina, do Crônica das Trevas? Eu já li há muito tempo. Passei por cima, na verdade. Eu lembro do... E quando tu te agradeço lembra do aos layout? tradutores. Lembro. Cara, O Marcos lembra se muito garantiu isso. demais. Lembra muito isso. O crédito da diagramação é todo demais. Eu só dei um espetáculo no seu diagramador, design editorial, eu dei um espetáculo ali, não tem muita, mas o gênio por trás da diagramação é ele. Cara, ficou lindo. E aí, vendo isso, eu vejo que vocês aproveitaram a ideia, reaproveitaram a ideia, porque ela foi meio que abandonada. E fica bonito, dá-se uma atratividade a mais pro trabalho de vocês. E Fica nada aqui... mais que ancião do que escrever carta, né, velho? Porra, com certeza. Com certeza. Se duvidar, eles têm ojeriza a manusear aquele trocinho que fica aqui assim, ó. Imagina. La pega Sombra, assim, ó. então, eu jogo de La Sombra, eu sofro com isso. Assim, o bicho pega o salário assim. Se coloque no lugar de um ancião que nasceu muito antes da Revolução Industrial. Eles não sabem o que é mexer. Meu irmão, o bicho nasceu antes da prensa, velho. Antes da prensa. Exatamente. Vamos avançando aqui. Caramba, tá bem surtido de ilustração, gente. Bem legal. Tá Isso. pra descer em mim, nem a Paradox fez isso comigo no WC. Pô, aqui já A é o material She-Ra, falando é. da She-Ra, né? Isso é um La Sombra? Caralho, La Sombra. velho, ficou top essa. Caralho. Égua, lindo. Eu tive de mudar a cor do colete por conta de uma correção de Mansur, do nosso consultor. Ele disse, velho, tem de ser preto, porque eu não lembro, não vou mentir, não lembro porque não podia ser branco. Mas não podia ser branco. Sim. Aí fui lá, eu mudar a cor, pintar, pá, tudo. Tudo era custado. Pô, e aí, pode. Ele ficou maravilhado não só com o as texto artes. como a arte, né? E todo cuidado foi pouco. Sim. Avançando mais aqui. Na Aí referência. já volta um pouquinho. Volta. Pra aproveitar o... Mas- na última que tinha arte. Essa aqui. Nessa da torre. Ah. Então a maior inspiração pra gente adaptar a She-Ra, pra quem não conhece, foi o Véu da Noite, o Veil of Night. Agora tá sendo traduzido aí pela comunidade também. Já foi. Então é um livro que é um livro que não tinha disponível, né, em português até há poucos dias atrás. E ele tem uma imagem dessa que parece que é um Nosferatu numa torre. E ele é um dos cargos da She-Ra. Então a She-Ra também é uma estrutura parecida com a Camarilla, tem bastante cargos. E um desses cargos, assim como os muçulmanos também, tem aquela pessoa, agora me falhou a memória o nome exato, mas que convoca para as orações. E ele fica no alto da torre, ele solta e no livro ele toca uma trombeta, né? Hoje em dia não é sino, é uma trombeta e hoje em dia é com som, né? Sim. Som moderno, que o cara bota o microfone lá e convoca as pessoas para as orações diárias e algumas noturnas também. E no Veil of Night tem um vampiro numa torre dessa. Aí eu aloprei o Felipe, falei, Felipe, tem que fazer isso daí. Passou-se meses e ele achou que eu ia esquecer. Quando de repente eu esqueci, não. Boa, Então gostei. a gente, para pegar o gancho disso, a gente trouxe o lore desde o Dark Ages, que é o livro que é mais detalhado. A gente passa um pouco também pelo State of Grace, que é um livro do V3 que fala sobre religiões vampíricas, bem antes aí do culto do Deus de Sangue. E a gente pega também a Camarilla e bota agora, tá aí, toda a linha cronológica do lore, personagens, fatos relevantes, fatos interessantes, joga dentro de uma cidade, um mini cenário, com intrigas políticas próprias, e aí deixa o material completo. Mais ou menos a metodologia foi essa, e a gente escolheu essa referência aí para fazer pro material base. E aí até aproveito para
pra recomendar também. Quem não conhece Dark Ages tá maluco. Mas se você conhece Dark Ages e não viu esse, é muito bom também. É um dos melhores livros Dark Ages que eu já li e eu não conhecia também. Eu peguei porque a gente falou, pô, vamos falar de Ashira? Foi. Aí eu falei, cara, qual livro que tem de Ashira? Peguei esse aí, quando eu li, o Na pessoal lembra verdade, que eu fiquei lembro que impressionado. eu nem sabia que tinha esse livro. Foi num dos grupos da vida e de repente surgiu, vai da noite, eu manda aí, foi lá no drive que tu comprou e opa, aí tava em inglês, né? Ismael detonou o livro em 2 dias, eu acho, e ficou abismado com a qualidade do conteúdo, né? Muito boa para padrões V3, né? Que é tão assim, como é que se diz a palavra? Questionável às vezes. Questionável. Mas ele é uma coisa interessante que tem, que a gente trouxe pra cá, é os nomes dos clãs. Então os nomes dos clãs são outros, são adaptados pro árabe, né? Faz até sentido E isso, né? faz E sentido, né? eles funcionam de outra forma mesmo. Funcionam de maneiras diferentes das organizações. O cargo de príncipe, por exemplo, você pode fazer uma analogia com o sultão, mas tem também o mulá, que é o líder religioso. Então as cidades funcionam, se fosse da Camarilla, teria 2 príncipes, mais ou menos como é Berlim. Sim. Mas é a estrutura padrão da Ashir é assim. Então tudo isso daí, da estrutura, os nomes dos clãs, como um clã vê o outro, que é aquela coisa que a gente já está mais acostumado desde o V3, do V2 até agora, que eu me lembro que tem no V2, tem ali no V3 tem V3 bastante. também. V3 o Gangrel olha pro Ventru e qual que ele pensa do Ventru? Ah, o Ventru são aqueles caras sangue azul, não sei o quê. No Véu da Noite tem tudo isso daí, das relações entre os clãs, as percepções, quem eles gostam, quem eles não gostam, o porquê, os motivos. É um material sensacional que a gente tentou trazer aqui os highlights para adaptar para o mundo moderno, né? Como estaria isso hoje? Como que isso evoluiu de lá para cá? Quem deixou de ser importante, quem ainda é? E a grande verdade, se fala do chamado, tá sendo lá, cara. Tinha de ter lá. Se tá lá a parada, tá lá, tem né? várias dicas de por que essas coisas acontecem lá. Olha e só. já aconteceram no passado, inclusive. Dentro do próprio Oriente Médio, lugares que atraíam vampiros, tá tudo lá. Tá o tudo plot, lá. terceiro plot. Você é um ancião que se sentiu atraído ao Oriente Médio. Então você é um ocidental descobrindo a cultura cainita muçulmana. Só isso é outro plot. Porra, com certeza. Exatamente. Vamos passando aqui. Olha aí a parte que fala aí. Tu fala daqui da Shira, tá aqui os clãs os clãs, né? Como Banu são os nomes dos clãs. Salubre. Mas a tradução tá aqui nessa tabela de tabela aqui. Então deixa eu dar aqui uma ampliadazinha aqui. Aqui, ó. Quem vai arriscar o árabe aí? Bait Bushakis. Eita, Lele. Walid 7. Vamos ficar com os nomes ocidentais mesmo, porque o Atremérites é tão odiado que os bichos nem nome pra eles têm, velho. É igual o Voldemort, não pode ser dito o nome dessas pragas. Então tá. Agora vendo aqui mais um pouquinho. Deixa eu verificar. Tá. Eita, aí tá as lendas aí. Personagem. Show. O mito. Ele, Suleiman Ibn Abdullah. Esse bicho aí, ele viu Maomé, meu amigo. Ele viu Maomé, meu amigo. Caramba, ele estava lá, ao lado de Maomé. 7ª geração. Aí tem mais 2 aqui. Égua 10ª. Aí então tem os cargos, né? Tem um Kadir também. Tem vários cargos diferentes aí. Olha a história de Torre que tu mencionaste mais cedo. Aí o cenário, né? O mini cenário. Sim. Ega, tá top, cara. Tá muito bom. Quem fez o mapa foi tu também? Não, eu não. Foi a única coisa que eu não fiz. Foi o Marcos Felipe que fez essa. Eu não tenho os macetes disso ainda não. Ele pegou uma ilustração real e deu uma editadinha. Deu uma V5izada. Deu uma V5cada. Boa. Mas ó, eu posso adiantar pra vocês que isso aqui dá trabalho. Por mais que ele tenha feito uma edição, tentar reproduzir esses eixos viários é trabalho de formiguinha. Ele teve que fazer uma a uma, com certeza. Eu falo isso porque eu trabalho com isso.
Só que eu trabalho profissionalmente com geotecnologia. Eu reproduzo vias A urbanas. serviço da SI aí, viu? Sabia que tinha algo aí. Pô, e aqui Desliga, aceita. corre! E aqui aceita Illuminai. Meninos, vocês podem falar assim um pouquinho, só um pouquinho qual é a concepção do Illuminai? Essa eu vou deixar pro Felipe. Pense na seguinte forma. Estamos em 2024 e como não existe uma seita que tenha por conceitos progressistas e democráticos em sua estrutura. E nada melhor, como laboratório, nossa própria política para servir de modelo para criar essa monstruosidade chamada Illuminai. Illuminai, a gente, resumidamente, ela há muito tempo, quando a camarilha surgiu, alguns anciãos ficaram à parte e disseram: vamos deixar ver o que vai dar nisso aí. E foi vendo, e os cabas vendo assim, cara, isso não tá dando muito certo, não. E aí rola o iluminismo, eles percebem, pô, cara, essa revolução aí foi legal, os cabas tocaram o terror e deu certo. Advento do sangue ralo na virada do século XVIII para XIX, mais ou menos, 19 para o 20. Alguns anciões com temores, a gente supõe, né, joga esses insights, com um temor transcendente, querendo modificar tudo. Vamos ajudar essa galera aí que surgiu. E a gente até diz que a alquimia do sangue surgiu por intermédio da ajuda de anciões, pegando formas, traduzindo e criaram a alquimia de sangue junto para ajudar eles, e aí foram começando a fomentar ideias e distribuindo essas ideias em membros do Sabá, membros da Camarilla, entre os anarcos. Até que acontece a segunda Inquisição e se perde muito nessa história toda. Eles dizem, cara, já tá na hora. Abriu o buraco aí, vamos fazer a revolução. E aí eles instituem a primeira República Illuminai, é assim que é chamado. República Illuminai em Helsinki na Finlândia. E o que muda nisso tudo? Primeiro, não existe príncipe, não existe primogênito, existe o Leviatã, que é o grande parlamento da Illuminai, que tem 3 poderes: representantes, legisladores e juízes. Então, isso que seta ao Illuminai. Os representantes podem ser de qualquer clã, porque existem 3 partidos, que a gente chama de coalizões, uma referência ao REC, que todos nós gostamos da ideia de coalizão. Acho que aquilo ali foi a grande sacada do REC. E a grande desgraça não foi ter tirado os clãs, que era só para ter deixado aquilo ali, estava ótimo. E você tem as coalições. Belumas, que é uma coalizão de guerra, focada na parte para tomar e resolver os problemas militares da República. Temos a Escribéria, que é a parte que tem intenção de reescrever e escrever a história do Homo Sanguinis, que é como eles se chamam. Não somos, eles atestam que eles não é de Caim, tudo isso, tudo balela. Somos apenas um homo diferente. Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis e Homo sanguinis. Então somos apenas uma raça de humanos diferentes. E aí existe o autômatos, eu esqueci agora o nome. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Olha aí, autômos. Anátomos, que cuida da parte científica. E aí a brutalidade rola pesada. Que eles vão começando a estudar a condição vampírica e tal. Tudo isso. E aí os clãs são famílias de verdade. Eles tratam os clãs, as pessoas, a família, o clã não é mais um partido político. Você pode estar com vários clãs dentro de uma coalizão. E aí esses são eleitos representantes. Esses representantes vão levando as coisas para os legisladores. E aí a grande sacada é: os legisladores têm de ser sangue ralos, crianças da noite ou no máximo neófitos. Por quê? No meio de fazer o Leviatã e criar Illuminai, os cabas viram, pô, vai continuar sempre os mais velhos tendo poder. A gente nunca tá tão atualizado e vamos admitir, a gente odeia tudo isso, todo esse mundo moderno. Então vamos deixar para quem entende. E aí eles legislam isso. E aí nada melhor que, eles não são bestas, quem vai colocar ordem na bagaça? Um neófito vai ter poder de ser um tipo, e os juízes são tipo juiz dread. Eles vão lá, advogam, acusam e sentenciam e executam a lei. E nada melhor do que anciões para fazer isso, né? E aí tem todo o plot disso, que não existe tradições, existe leis que são votadas. Por exemplo, não existe lei do domínio. Existe numa República Illuminai que terças e quartas vem trus nas sombras de Nosferatu se alimentam.
em qualquer lugar. Dane-se. Quinta, sexta, historiador, Tremere, Tizimice. Então, assim, não existe tradições, não existe nada que Caim deixou nada. Eles voltam do jeito que ele quer. Por exemplo, existe uma República Luminar que os cabas dizem, ó, se tu abraçou, tu trancou ver, passou o sangue do homo sanguíneo para um outro mortal, e esse cara não tem idade suficiente, ele tá tocando terror, ele não é um vampiro. Então, para eles, eles consideram que um vampiro é uma condição filosófica muito mais do que só um traço sanguíneo. Então, isso vai de cidade para cidade. Então, esse é o conceito Luminar. Você vai ter a oportunidade de montar as próprias leis. Então você pode, a Iluminar é feita para jogar com qualquer vampiro, sangue ralo. Então a gente consegue dar protagonismo de verdade em todas as esferas, desde o sangue ralo até o ancião, você pode jogar dentro da Iluminar. Porque e aí vai entra a intriga política forte, né? A corrupção, todo esse tipo de plot aí. Porque existe, como existe membros de Sabá que vieram, então eles trazem alguns mecanismos, se a gente chama de ritos, para trazer essa lealdade ao Leviatã, ao parlamento. Sendo que isso tudo morre quando você tem imunidade ao laço de sangue. Então, nada disso funciona, e aí onde a corrupção se agrava brutalmente. E estamos falando de seres sanguessugas altamente nocivos. Então, a parada não é bonitinha. O negócio é realmente trazer uma nova ótica. Trazer um novo tipo de jogos políticos, entendeu? Onde você, às vezes, vai ter um ancião tentando dialogar com sangue ralo, e se você fizer merda, os próprios anciãos vão lhe matar, para manter a estrutura da república intacta, né? Então, tem todo esse joguete novo pensado para isso. E lembrando, isso é só apenas uma apresentação. É uma apresentação do conceito que a gente traz. Então, quer dizer que futuramente vai ter um suplemento só para eles? Tudo depende de quanto é baixado no site, lógico, né? Quanto a comunidade abraça. Então fica aceita. Aí essa dica. Deixa eu abrir aqui de novo pra galera olhar. Ó, olhem aí conosco. Essa é a página. Considerem a possibilidade de comprar o livro. Como vocês viram, tem muito conteúdo elaborado por esses meninos. Muita ilustração, material de primeira. Então considerem a possibilidade de fazer essa compra e apoiar produtores de conteúdo brasileiros de World of Darkness. Galera, a gente está chegando ao final agora desse bate-papo aqui no Boteco World of Darkness, e vou pedir para o Felipe e o Ismael fazerem as suas considerações finais sobre o livro, dando mais dicas e mais incentivos do porquê que a galera deve adquirir esse livro, e dizer onde é que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais. A começar pelo Ismael. Beleza. Bom, eu acho que o conceito principal do livro, né, como a gente já falou ao longo dessa live, fantástica, muito bem conduzida pelo senhor Rodrigo Hagabashi, é que a gente pensou em segregar esses conteúdos e soltar em livros separados. Mas a gente pensou com muito carinho isso, e vendo principalmente o culto dos deuses de sangue, a gente falou, cara, todas essas nossas ideias é praticamente impossível, a gente espera, que não tenha alguma coisa que não vá servir para mudar a mesa ou inovar a forma de jogar, de narrar de alguém. Então, assim, a gente pensou, inclusive, em conteúdos que o Mundo das Trevas oficial, World of Darkness, Paradox Renegade, provavelmente não iria lançar mesmo. E a gente falou, cara, mas isso é muito legal, a gente tem que trazer a nossa visão aqui para o pessoal aproveitar esse tipo de jogo, esse tipo de mudança no cenário, né? Então, assim, se você tá se repetindo, às vezes tá na 20ª, a gente viu até um comentário no Facebook lá do Bruno, por exemplo, que a gente troca bastante ideia com ele também, falou, o cara veio lá de Roma antiga e chegou agora, igual aquela história do Vampire Redemption. Cara, eu vou fazer uma mesa nova agora para os meus jogadores, a gente joga há 5, 6 anos. Cara, uma ideia legal, eu garanto que você vai achar no livro. Alguma coisa diferente, seja Illuminai, seja a She-Ra, se você for usar uma mais antiga, usa a She-Ra, for usar um cenário no Oriente Médio, um cenário fora aqui do Brasil e tal. Se for usar um cenário mais brasileiro, mais local, usar Illuminai, trazer um ancião,
se for usar alguma coisa do chamado, o príncipe que a gente jogava sumiu. Será se ele sumiu mesmo ou se ele está se escondendo? Então colocar essa dúvida sobre o que de fato é o chamado. Então algum tipo de conteúdo ali você vai achar. Eu não sou muito cara de muitas redes sociais, o Felipe é mais, mas eu tô lá no Facebook, nas principais comunidades do mundo das trevas, Ismael Alves, e também a gente tá com esse estúdio, que eu vou deixar passar a bola pro Felipe para falar de um tema, e depois eu falo do outro, mas é a Holy Lore Studio, que tá lá no Instagram, e aí todo mundo tá lá, você vai puxar a capivara de todo mundo ali, se você for na Holy Lore Studio no Instagram, que é onde a gente tem publicado aí principalmente nossos conteúdos de novas propriedades intelectuais que a gente está produzindo também, né? Eu queria agradecer, né, ao Raga por ter convidado a gente. É incrível sempre trocar ideia com você. Todo mundo, assim, quem quer me procure nas redes sociais, o @FHedleyDesign vai ser meu perfil profissional, onde eu apresento várias artes oficiais e outros trabalhos meus, principalmente de horror, mas começa a não ser só mais horror. A demanda me faz ir para outros áreas agora. Então, me procurem lá ou procurem, como o Ismael falou, na @Holore Studio, que é onde a gente trabalha diretamente nossas próprias, como é que se diz? Criações diretas. Propriedades, né? Nossas propriedades intelectuais. Tem um verbo, que é um RPG, que não será apenas um RPG, ele é ser transmediático, vai ter contos, HQ, e outras coisas de horror espiritual, onde a gente traz uma convergência de crenças religiosas e um antagonismo espiritual que dentro das religiões convergem muito. E a gente traz Islã, traz Umbanda, traz cristianismo, então não esperem jogar com jogos tradicionais de caçadores ou espiritual, onde o cristianismo é sempre o foco. Não, a gente vai trazer, teríamos de se basear algo ao mito abraâmico, mas em suas diferentes formas e sincretismos que foram feitos. Temos o consultor do Mansur, que é o da história islâmica, temos ainda não podemos anunciar o da Umbanda, mas temos 2 da parte da Umbanda. Então, assim, o Fast Play tá para sair, a gente já está assinado o contrato com a editora, só não podemos revelar. E vou jogar para Ismael para depois eu falar só um pouquinho mais sobre o que está por vir. O Felipe esqueceu o bordão, então, para aproveitar que ainda estamos em horror, Verbum é um RPG de horror espiritual. Então, quem gosta do mundo das trevas aí, a gente acha que vai sentir bastante sintonia com esse material que a gente está produzindo. O sistema é uma adaptação do PBTA, é um sistema chamado Trinity, aí desenvolvido bastante pelo Felipe, e a gente bebeu principalmente aí as fontes, fora midiáticas, né, esse tipo de coisa, principalmente Mundo das Trevas e Cult Divindade Perdida, mas em uma adaptação aí, eu falo para vocês, nunca antes vista por uma pessoa que já jogou bastante RPG aí há mais de 20 anos, uma coisa bem interessante. E saindo um pouco do horror, porque eu também o Rodrigo vai concordar comigo, escrever e jogar aparição não é uma tarefa fácil para cabeça e sanidade do indivíduo. Então a gente também está trabalhando num JRPG, um RPG japonês de mesa, chamado Sinestesia, e também já está totalmente desenvolvido, é uma experiência mais alegre, mais leve, voltado para um público diferente. A gente brinca assim que é o mundo das trevas e o mundo da luz. Então, para você que quiser jogar uma coisa, um RPG narrativista, com aquele foco em personagens, histórias de RPG japonês que a gente conhece tanto, né? Chrono Trigger, Final Fantasy. Na semana passada aí se foi Akira Toriyama também, né? Uma inspiração muito grande. Então ele tem todo essa espírito aí de aventura, de amizade, de salvar o mundo, uma coisa que até eu comecei a desenvolver, e agora o pessoal está me ajudando bastante também, mas como uma forma de escape, né, de muitas dessa mecânica de horror, desse lore de horror, é um ambiente de assassinato, né, de desgraça demais. E aí ele começou a desenvolver isso, que é voltado também
para quem quer um jogo diferente, um jogo mais rápido, um sistema leve, gerações novas também, né? Algo que a gente se preocupa bastante, de dar uma oxigenada nesse público de RPG de mesa, né? Que acaba ficando um reflexo da sociedade aí. Só quem é velho e quem tem um certo perfil que diz, ah, isso aqui é bom, isso aqui eu não quero. Mas tem pessoas, principalmente mais jovens, que a gente vê que está mudando o perfil de consumo de conteúdo, de leitura, a forma de jogar, de interpretar. Então eu passei bastante tempo aí desenvolvendo esse material e em breve aí também a gente espera lançar pela Holy Lore aí o Verbum primeiro e depois o Sinestesia também, ambos aí escritos em fase de playtest, já jogamos aí com playtests abertos com várias pessoas. E aí também deixar um recado pro Ale aqui, né? Inclusive um grande apoiador, não só membro lá do estúdio, mas pelo meio mundo RPG, É que é verdade. O serve, né? um server excelente lá do Discord, que hosteia nossas mesas lá, a minha, do Felipe, as dele também, as próprias. Ele é um dos fundadores lá do Meio Mundo RPG. E aí, quem quiser mandar um convite, falar comigo, com o Felipe, com a Ale, para entrar lá no servidor e também você vai encontrar de tudo que você quiser lá para jogar. É. Então, jogos novos, jogos já Carimbados, né? carimbados e muito conhecidos aí por todo mundo, como Cult, como Call of Cthulhu, Ordem Paranormal, então, etc. A gente tem Dungeons se and Dragons. aventurado agora. Dungeons and Dragons não pode falar para ler. É verdade. Ele tá revoltado. Mas a gente tem se aventurado bastante aí também, como a gente até estava falando um pouco antes de entrar na live, né? Para sair um pouco do mundo das trevas e tentar trazer mais conteúdo novo. E principalmente o Felipe aí, o cara é uma máquina. Cada dia é uma ideia e a gente tem que adaptar para alguma coisa nova e a gente não pode parar, porque se parar, camarão que dorme a onda leva, né? Não? Verdade. É isso aí. Boa. Só para fechar, em breve, 2 projetos futuros. Vai vir mais coisa árabe aí, viu? E mais horror também. Não que ambos estejam correlacionados, mas vai vir coisa árabe e mais horror, viu? E tirando o Sinestesia, que eu fico mais na parte de arte, só dando mal um direcionamento, os outros, tudo artes da autoria minha e vai vir coisa carregadíssima. Preparem, que o pai do Gore, como estão me chamando por aí. Rapaz, o povo, eu jogo D&D há 20 anos e, meu irmão, tô com essa alcunha aí, velho. Eu narro coisas bonitinhas também, pô. O pai do Gore vai vir com toda a moléstia, como se diz, viu? Prepare os olhos para não sangrar de tanto gore que vai ter, viu? Boa. E o último recado aqui também, antes de fechar, do Ale, que ele deixou aqui no grupo, é só para o pessoal lembrar de comentar no Facebook, deixar as dúvidas nos posts aqui na live, o que vocês entenderam, o que vocês acharam do livro, quem comprou puder deixar um review lá no Storyteller Vault, que é bastante importante esse feedback, até porque a gente tem esse compromisso mesmo, né, como o Felipe falou, de fazer adendos, correções, erratas no material, quem puder contribuir. Vocês sabem o quanto isso ajuda, porque quem produz conteúdo aqui, como todo mundo que está aqui falando hoje, sabe o tanto a gente fica viciado no material. E esse livro foram 2 anos trabalhando nele, então desde 2022 que a gente está fazendo. E eles é normal, às vezes, poderia melhorar uma coisa, poderia melhorar outra, com certeza. A gente está aberto para isso, até porque a gente respeita a grana aí que o pessoal coloca no material. Isso aí é bem importante para a gente trazer a melhor experiência possível que a gente conseguir trazer. Então, feedback, pode falar com todo mundo aqui que a gente está super aberto para ouvir, avaliar e mudar se for o caso, com certeza absoluta. Show de bola. Então, façam o que os meninos estão pedindo, façam feedback para eles terem noção se eles estão atendendo o que vocês desejam ou se pode melhorar. Tá aí a dica. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tenham esse espaço aqui como sempre aberto para divulgar o trabalho de vocês. Eu gosto muito de promover o trabalho nacional. Eu tô meio que já tem um tempinho que eu tô me virando agora para a produção brasileira, e isso inclui vocês também, seja de Mundo das Trevas, seja dos trabalhos autorais que vocês estão fazendo. Deixo aqui meus parabéns, que os senhores do Medo Sem Fim está lindo, tá trabalho de primeira.
e tá sensacional. Deixa aqui meus parabéns. E para finalizar, faço aquela despedida clássica aqui do canal. Peço para que o Felipe e o Ismael, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.